Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Crônicas, primeira e segunda Crônicas. Originalmente, esse livro era chamado apenas de Crônicas porque era um único livro, porém, como Reis e Samuel, também na sua tradução foi dividido em duas partes, tá? No título original no hebraico era Os Anais, quer dizer, os acontecimentos da época, tá? Quando foi traduzido para o grego na Septuaginta, ele foi dividido em dois livros porque consideraram muito longo. Não se sabe ao certo quem é o autor de Crônicas, porém a tradição judaica fortemente indica que seria Esdras, o sacerdote, tá? Que participou ali da reconstrução de Jerusalém e começou a trazer o povo de volta do cativeiro babilônico. Mas isso não tem muitas evidências, mas a tradição judaica afirma fortemente que era Esdras, que foi Esdras o autor humano, tá? O cenário de Crônicas é diferente de Reis. Apesar do livro repetir praticamente 50% do que já estava narrado em 1ª e 2ª Reis, nós temos ali então 50% de fatos novos. Reis termina com o povo de Judá indo para o cativeiro, e o povo de Israel também sendo dominado ali pelos assírios, sendo levado para o cativeiro. E nós sabemos que depois o povo de Israel do Reino do Norte, das 10 tribos do Norte, eles se perdem completamente, na miscigenação ali com outros povos e nesses exílios muito pesados que foram impostos pelos assírios. A miscigenação se torna muito grande e eles perdem muito da sua essência hebraica, Então as 10 tribos do Norte deixam de se chamar Israel, passam a se chamar Samaria nos tempos de Jesus e não são mais considerados como israelitas. A tribo de Judá é diferente, A tribo de Judá vai para o cativeiro babilônico, então termina ali Reis com a tribo de Judá indo para o cativeiro babilônico. E Crônicas, esse livro começa a ser escrito num contexto de retorno da tribo de Judá do cativeiro babilônico para a terra de Judá. Esse livro foi escrito para esse povo que havia acabado de retornar, estava ocupando novamente a terra, reconstruindo sua nação, e eles precisavam ser instruídos acerca da história do seu povo. Então, Crônicas, ele é escrito para esse povo dentro desse contexto pós-exílico, pós-exílio, de retorno, de regresso à sua terra. Então ele começa narrando desde Adão, uma genealogia, muito extensa, até chegar nos tempos atuais de retorno pós-exílio. Esse retorno se dá em 3 etapas, sob o governo de Zorobabel, em Esdras, e depois também em Esdras, lá pelo capítulo 7, uma segunda leva retorna, e Neemias narra então a terceira leva do povo que volta da Babilônia para sua terra natal em Judá. Os profetas que profetizam nessa época de restauração do povo são Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse retorno do povo, pós-exílio, nós vamos ver ali em 2ª Reis, nós vamos ver em Esther. Esther também está dentro desse contexto do povo retornando para a terra. Jeremias, Ezequiel, Daniel e Abacuque, todos livros que estão ali narrando esse período, estão
dentro desse contexto do povo regressando do cativeiro da Babilônia. Os profetas, então, Jeremias, eles vivem um pedaço desse tempo. Ezequiel, Daniel está totalmente inserido nesse contexto, e Abacuque. Por quê? Porque tinham israelitas que voltaram para a terra numa etapa e outros estavam ainda no cativeiro, né? E tem também israelitas que ficaram ali na Babilônia, né? Eles fizeram sua vida ali e escolheram não voltar, escolheram continuar vivendo em outra nação. Então nós temos histórias narradas dentro de do território de outra nação, porque o povo não voltou, como por exemplo em Esther, né? E nós temos profetas que profetizam para o povo que estava ali em outro território, em outra nação. Então os judeus, eles retornam do cativeiro, né, de 70 anos, por volta lá do ano 538 a.C., eles retornam e eles chegam numa terra muito diferente da que alguns saíram quando ainda eram jovens, né, ou crianças, muito diferente da terra dos seus pais, dos seus antepassados, principalmente da época do governo de Davi e de Salomão. Por quê? Quando eles retornam, eles chegam em uma terra onde não há um rei judeu, né? Há um governador persa governando aquela terra, porque está sob o domínio, né, agora dos medo-persas. O rei Ciro da Pérsia, é ele que liberta o povo do cativeiro babilônico. Não há segurança em Jerusalém, né? Os muros estão destruídos, então Neemias ele se lança nessa empreitada de reconstruir os muros, né? Então nós vamos ver Neemias, ele trabalha dentro do palácio do rei, ele faz a sua vida, a sua família ali, né, numa nação estrangeira, né? Ele está servindo a um rei persa, e ele ouve falar que Jerusalém está sem muros, está desprotegida, e ele então pede ao rei que o envie numa empreitada de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele não pretende se estabelecer em Jerusalém, ele quer fazer essa obra, ele quer cumprir essa missão e retornar para o palácio, né, do rei da Síria, né, do rei persa. Então há uma Jerusalém desprotegida, não há um templo, porque o templo foi destruído e profanado pelos babilônios. Então Zorobabel se lança nessa empreitada de reconstruir uma versão menor e mais humilde do templo de Salomão. Os judeus não dominam a região, né? Eles vivem na defensiva por causa dos inimigos à sua volta. Eles gozam de muito poucas bênçãos divinas, né? Além do fato da bênção de haverem retornado. Estão num momento muito difícil, econômico, militar e tudo. Eles possuem muito pouco da antiga riqueza do reino, restou muito pouco, e eles não têm a presença divina habitando em Jerusalém. A presença de Deus não está mais ali, né? Não está mais ali. Nós vemos em Ezequiel do capítulo 8 ao 11, né, quando é narrado ali que a presença de Deus deixa de estar ali em Jerusalém. Então esse é o contexto que esse povo encontra quando retornam do cativeiro, um contexto muito triste, né? Então eles têm ali um sabor agridoce, né? Um sabor um amargo e doce ao mesmo tempo. Doce pelo retorno à sua terra, à sua nação, e amargo por encontrar a nação naquele estado. A genealogia, né, dos primeiros capítulos de 1 Crônicas, ela se estende desde Adão até o retorno da Babilônia, e ela tem um propósito muito claro de lembrar os judeus que acabaram de retornar ali àquela terra, os propósitos de Deus para eles como povo, como nação.
Então, nós podemos alistar alguns propósitos de Deus que nós vemos nessa extensa genealogia, que é a terra prometida, o propósito de Deus de dar àquele povo uma terra, de fazer deles uma nação, como ele promete ali a Abraão, de preservar a linhagem do rei Davi, por isso ele preserva Judá, para preservar a linhagem de Davi no trono. O propósito de levantar os sacerdotes, de manter os sacerdotes, do templo e de restaurar a adoração verdadeira a Deus. Então nós vemos esses propósitos dessa extensa genealogia, trazendo à mente do povo quem eles eram, quais as origens dele, quais os propósitos de Deus para eles. Isso é muito importante no contexto daquele povo que estava durante 70 anos numa nação estrangeira, debaixo de opressão, de outros reinados e de muita idolatria, de um contexto pagão, retornando então à sua terra. Nós vimos todos os personagens que são relatados aqui em Crônicas. Eles se repetem. O que acontece é que nós temos fatos que não são contados em 1ª e 2ª Reis, que agora são narrados aqui em 1ª e 2ª Crônicas. Os temas históricos e teológicos de 1ª e 2ª Crônicas. Então, esses dois livros eles foram escritos para judeus repatriados, os judeus que estão voltando do exílio. Deus, então, ele cumpre a sua promessa, envia um libertador e traz eles de volta para a sua terra. Vamos ver aqui um mapa que mostra o exílio do povo de Judá para a Babilônia. Nós podemos ver aqui essa área escura no mapa, é a área do Império Babilônico, toda essa área que vai desde o Golfo Pérsico ali, Ur dos Caldeus, aquela região toda que hoje ali tem o Iraque, Kuwait, alguns países ali do Oriente Médio, se estendendo até o Mar Mediterrâneo e tomando toda a Síria, Fenícia, toda Canaã, e também ali onde era a Samaria. O povo de Judá foi exilado, foram 3 vezes levados para o exílio, foram levados ali de Canaã, fazendo essa rota que nós podemos ver aqui, nesse caminho aqui em rosa, chegando ali até a região da Babilônia. Nós vemos Daniel ficou ali na capital, na Babilônia, aqui é a capital da Babilônia, e o profeta Ezequiel ficou aqui mais próximo ali do rio, desse rio ali que cortava ali então a região da Babilônia. Ele ficou ali numa região mais rural, ali afastado ali das grandes cidades, e viveu ali como um colono, na verdade, uma espécie de colono, muito melhor do que o povo que ficou lá em Jerusalém, o remanescente que permaneceu ali na região de Judá, em Jerusalém, sob o governo ali de um enviado ali da Babilônia. Ok? Então esse é o mapa aqui que nos ajuda a entender a rota ali que o povo fez e foi levado para o exílio nas 3 vezes onde foram levados, onde foram exilados. As 3 levas de exilados, Os livros de 1ª e 2ª Crônicas podem ser resumidos brevemente da seguinte maneira. É uma história genealógica selecionada de Israel, porque só fala do povo de Judá, não fala nada das 10 tribos do norte. O reino unido de Israel sob Saul, Davi e Salomão. Então nós vemos ali em 1ª Crônicas e no início de 2ª Crônicas a monarquia de Judá no reino dividido. O reino está dividido, ele relata brevemente esse momento da divisão do reino e depois se foca em Judá. E a libertação de Judá do seu cativeiro de 70 anos. Então vai tratar ali do reino de Judá, toda a sua história, como ele foi para o cativeiro e o retorno. Então é brevemente resumido dessa maneira.
Esses 2 livros são escritos para assegurar aos judeus que haviam retornado, primeiro, que apesar do seu passado cheio de altos e baixos, da sua luta atual, Deus seria fiel às promessas de sua aliança. E é isso que nós vemos aqui, a fidelidade de Deus para com as suas alianças. A promessa de um rei descendente de Davi, que ainda é válida, embora só fosse se cumprir no futuro, mas Deus precisa preservar a linhagem de Davi para que a sua própria promessa se cumpra no futuro, no Messias, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Rei. A esperança individual de vida eterna e a restauração das bênçãos eternas de Deus permaneceriam na nova aliança. Nesses 2 livros nós vemos 2 princípios básicos relacionados que prevalecem em todo o Antigo Testamento, como nós já vimos e já falamos muitas vezes, que é: a obediência traz a bênção e a desobediência traz o castigo. Esses 2 princípios são fundamentais para a nossa vida com Deus. Se somos obedientes a Deus e aos seus princípios, estamos debaixo da bênção do Senhor. Se somos desobedientes, nós estamos debaixo do castigo. Nós vemos 3 faltas muito graves dos reis de Judá. Podemos selecionar 3 faltas muito graves que trouxeram a ira de Deus. Primeiro, o pecado pessoal do rei. A falsa adoração, a idolatria e a confiança no homem em vez de Deus. Então nós vemos reis que estabeleceram alianças confiando em outros reis e deixaram de ter a bênção de Deus, porque confiaram mais em homens do que em Deus. E pagaram preço por isso, e toda a nação junto. A idolatria, nós vemos Salomão, que a vida toda dele serve ao Senhor fielmente, mas na velhice ele cai no erro de se deixar ser levado pelas suas muitas esposas e se torna idólatra, terrivelmente idólatra. E o que acontece com ele? Deus tira a mão. Só um detalhe, esses fatos não estão narrados em crônicas, nós vemos em reis. Por quê? Porque crônicas omite os erros de Davi e Salomão. O livro de crônicas tenta trazer uma visão positiva, principalmente de Davi e Salomão. Então nós vamos ver uma ênfase muito grande em muitas vitórias militares, no poderio militar do exército de Davi. Fala muito dos valentes, dos guerreiros de Davi, das suas vitórias, de como ele restaura o tabernáculo, traz a Arca da Aliança, restaura a vida espiritual do povo. Salomão, a sua riqueza, a sua grandeza, a sua fama e como ele constrói o templo, todo o processo de consagração do templo. Mas nós não vamos ver, como nós vimos em Reis, os fatos ali negativos de Davi e Salomão. Os pecados de Davi, as falhas de Salomão, principalmente na sua velhice, que levaram à divisão do reino de Israel. Principais doutrinas que aprendemos aqui em Crônicas. Primeiro, a bênção. A bênção de Deus. Quando há obediência, a bênção. Quando há confiança em Deus, a bênção de Deus e proteção de Deus. O castigo, quando há desobediência ao Senhor, ele tira a sua mão. Ele tira a sua mão, ele deixa de estar ali. Quando a mão de Deus sai, quando a presença de Deus sai, então vem a maldição, nós podemos dizer assim, vem as consequências, vem a perda, vem a derrota. A aliança davídica, mais uma vez aqui, é a aliança de Deus com Davi. Essa doutrina da aliança davídica que vai até o Messias, até o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Uma aliança profética. A sabedoria. Então Salomão, ele pede sabedoria a Deus ao invés de riquezas, honra e vitória. E nós vamos ver que a sabedoria é um dom de Deus. Depois nós vamos ver lá em Provérbios, muitas vezes enfatizado isso, e muitos provérbios de Salomão falando da sabedoria, porque Deus faz dele o homem mais sábio dos seus tempos. Então a sabedoria vem de Deus e nós devemos ter sabedoria na nossa vida para podermos viver em obediência ao Senhor. Bênção, quando o rei obedece, então nós vimos isso em 1 Crônicas também,
O caráter de Deus em 1ª e 2ª Crônicas. Deus é glorioso e não divide a glória dele com ninguém. A santidade de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Nós vemos tudo isso aqui em Crônicas, né? Como Deus é santo, não compactua com o pecado. Ele exige a santidade e não apenas rituais, mas a santidade de coração. Isso é o mais importante para Deus, a santidade de coração. O poder de Deus, a sua fidelidade para com as suas promessas. Nós vemos Cristo em 1ª e 2ª Crônicas, na aliança de Deus com Davi, né, de maneira muito clara, né, na promessa ali no capítulo 17, verso 11 e 13, uma repetição da promessa lá de trás. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir o templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Né? Claramente, profeticamente falando do Messias, de Jesus Cristo, o Rei eterno, que cumpriu essa promessa de Deus, né? Tornando o trono da família de Davi eterno. Nós vemos também em 2ª Crônicas, né, da linhagem de Davi, né, vem Salomão, que dá continuidade à preparação, né, de que Davi começou para a construção do templo. No Novo Testamento nós vemos que Cristo ele se compara ao templo, né, em João 2,19, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele está falando de si mesmo, de seu corpo, né, e está se comparando ao templo. Tá? O templo que Salomão construiu foi destruído, no entanto, Cristo promete que aos que nele creem um templo eterno nele mesmo. E em Apocalipse 21, 22, nós vemos a Nova Jerusalém, que ela não possui templo, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então nós vemos que Deus ele faz de nós o seu templo eterno e que na eternidade Deus e o Cordeiro seriam o próprio templo. Então nós vemos aqui o templo de Salomão em toda a sua glória, né? Em toda a sua glória ali, com muito ouro. O ouro simboliza pureza. Nós vemos ali apontando, né, um tipo do templo que nós teremos no futuro em Cristo Jesus e no nosso Deus. Amém? Então nós podemos ver no templo de Salomão que também aponta para Cristo como templo eterno, e para nós, templos eternos do Senhor também. Glória a Deus. Então nós vamos ficar por aqui. Esse é mais breve, porque tem muitas repetições, então nós não precisamos entrar em muitos pontos ali, porque já vimos em Reis, mas é muito importante nós entendermos o contexto de Crônicas, porque Crônicas ele está muito ligado com Cristo, com a aliança davídica, e Crônicas estabelece uma visão para o povo e uma visão para nós do que? Da promessa de Deus, da fidelidade de Deus para com suas promessas e aliança, de como Deus na sua paciência, na sua misericórdia, no seu amor, mas também na sua justiça, preservou o seu povo, preservou a linhagem de Davi, para que pudesse vir Cristo Messias, para que nós hoje possamos ser seu povo, sacerdócio real do Senhor, sua nação eleita. Amém? Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor.